Eu sou apaixonado pela escatologia, pela volta de Jesus, é o que Deus me chamou para eu dedicar o meu tempo a estudar a escatologia, a volta do Senhor. E pelo um presente de Deus hoje, essa é a linha do nosso encontro, que é falar sobre a volta do Senhor, o Maranata, a hora vem, a igreja de Cristo ansiando a volta do Senhor, o tempo que o Senhor estabelecerá sua justiça nesse mundo, derramará justiça sobre esse mundo. E eu fico muito feliz, porque é um presente poder falar, poder ver que temos irmãos que se encontram, que têm entendimento sobre a volta de Jesus, que anseiam pela volta de Jesus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu quero começar lendo com vocês o texto de Efésios, no capítulo 5, tá, irmãos? Que vai falar sobre um mistério que estava envolto nesse texto. Capítulo 5, no verso 25. Vai falar sobre o relacionamento do homem e da mulher, como um casamento, o esposo e a esposa. Só que Cristo, ele vai revelar algo por trás do que realmente ele nos dá de presente da gente poder palpar. O que seremos eternamente com Cristo. Você hoje é casado, você tem a sua esposa, o Senhor, ele nos dá a graça de palpar, ser palpável um pouco esse relacionamento que Cristo terá conosco. Olha só, o texto vai falar assim. Encontraram já? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, irmãos. Mas eu me refiro, com tudo isso que eu estou dizendo a vocês, a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vemos aqui que Cristo está dando um ensinamento, que nós devemos amar a nossa esposa, dar a nossa vida por ela, só que a gente vê que o mistério envolto que está sendo trazido aqui nessa passagem é o relacionamento de Cristo e a igreja, quando, então, nos tornaremos um só com Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita, ele envia o seu Espírito, né? E agora o próximo texto, ele vai estar conectado com esse texto, que vai trazer mais clareza sobre ele, sobre o que Cristo fez na sua morte, na sua ressurreição, enviando o seu Espírito, e a plenitude de todo esse contexto, quando Cristo volta sobre as nuvens do céu e nos encontramos com ele, então para esse momento glorioso. Não mais com um corpo voltado para o pecado, como temos hoje, mas com um corpo ressuscitado, semelhante ao de Cristo Jesus. O texto de João 17, 21, abram comigo, irmãos. João 17, 21, ele vai trazer a oração que Cristo faz ao Pai acerca de nós e acerca desse mistério que está envolto entre Cristo e a igreja e o homem e a mulher. Eu vou tentar trazer com simplicidade esse texto para vocês. O Senhor fala, não rogo somente por estes, ele está conversando com Deus, Jesus está conversando com o Pai, e ele fala, eu não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade
é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É engraçado porque esse amaste antes da fundação do mundo é a mensagem que o Senhor traz para nós. Ele nos escolheu, Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. E nos predestinou a sermos reis e sacerdotes em seu reinado. E aqui o Senhor está falando que, assim como Ele e o Pai são um por meio do Espírito, Ele enviaria o Espírito Consolador, isso veio a revelação depois que Cristo morreu, que também nós seríamos um com Cristo, e faríamos parte de um só corpo, que nós conhecemos como a noiva de Cristo, que foi o que foi pregado nos últimos dias. Essa noiva de Cristo é quem vai, em plenitude, celebrar as bodas do Cordeiro, com o Espírito, com o corpo glorificado. Agora eu vou entrar no Novo Testamento. A palavra bodas, ela é tratada algumas vezes, ela fala do casamento que Jesus vai, ali que transforma a água em vinho. Ele também vai falar sobre dois momentos de bodas diferentes, que é o momento de bodas, que está em Apocalipse 19, e também em Lucas ele vai falar das bodas, refletindo o momento que a igreja vai passar, e o momento da bodas, que é o encontro de Cristo com a igreja. Apocalipse 19, irmãos, não se assustem que eu vou jogando o texto, tá? Porque eu vou ligando os pontos, para que eu não venha falar, criar teologia. Eu não gosto dessa história de criar teologia. Eu gosto só de falar o que a Bíblia está falando. Enfim, vou deixar vocês abrir Apocalipse 19. Ele já inicia o capítulo de Apocalipse 19 com a mensagem de depois dessas coisas. E essa frase que inicia o Apocalipse 19, que vai tratar sobre as bodas do Cordeiro, é algo que eu quero passar levemente, porque não vai dar tempo da gente falar sobre o processo até a volta de Cristo, mas eu vou dar uma pincelada só. Ele vai começar dizendo assim, ó: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que os temeis, e os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse texto, irmãos, ele fala algo que está para acontecer, que vai acontecer, onde esses 4 seres viventes aqui, a gente tem em Salmos algo que fala sobre eles, são os serafins que estão sobre o altar, sobre o trono, e os anjos que ali estão, eles estão clamando em alta voz, aleluia, porque o momento tão esperado chegou. O momento de estabelecer a justiça, de julgar a grande meretriz, a grande Babilônia. Depois eu creio que talvez dê para dar uma pincelada, que se prostituiu com o sangue dos santos, que perseguiu e matou os profetas. Chegou o momento de justiça daqueles que corromperam os valores de Cristo. Chegou o momento de estabelecermos a justiça e o reino de Cristo Jesus. Então nós temos aqui os próprios seres viventes se alegrando com o momento do grande encontro, momento das bodas. E eu já vou falar quando que esse momento vai acontecer.
Porque esse texto, ele entra no contexto do capítulo 18, do capítulo 17, que vai estar falando sobre os 7 flagelos de Deus, que são as taças da ira de Deus, que Deus vai derramar sobre as nações. Ele também está falando no contexto que envolta as bodas do Cordeiro, as 7 tocadas das trombetas, a abertura dos selos que fazem envolto a última semana, descrita lá em Daniel, no capítulo 9, que fala sobre o período em que a igreja seria provada e aprovada por Deus. Então, esse é o contexto que engloba as bodas do Cordeiro, a igreja sendo provada e aprovada, assim como o povo hebreu no Egito, vocês se lembram? Que Deus liberta e conduzem eles à terra prometida, à terra que emana leite e mel. Porém, esse processo deles, nesse processo do deserto, eles são provados por Deus e muitos blasfemam, e ali eles sofrem picadas de serpentes. Aí Moisés vai lá, vocês sabem a história, mas enfim, o Senhor, Ele prova o seu povo. Ele passa a peneira e Ele separa o joio do trigo daqueles que são, daqueles que não são. Por quê? Porque Ele quer exatamente essa noiva que vai se encontrar com Cristo, vestida de linho finíssimos. E aí a gente vê que o Senhor, Ele descreve a noiva de Cristo, que vai se encontrar com Cristo, com roupas finíssimas, vestes brancas, e às vezes a gente fica pensando, será que nós vamos receber uma túnica branca para se encontrar com Cristo? Não, mas Ele está falando que essas vestes são os atos de justiça dos santos, os atos de justiça que a igreja pratica, a obediência aos ensinos de Cristo Jesus, não se curvar à Babilônia, tanto que, creio eu que no próximo texto aqui vai falar que Cristo dá uma orientação à igreja, Ele diz, sai da grande meretriz, da grande Babilônia, povo meu, porque vocês estarão revestidos de atos de justiça. Esse texto, ele está envolto, eu quero ler com vocês, porque esse cântico que é cantado aqui, que os serafins estão ali em volta do trono, ele está também, esse cântico descrito em Apocalipse, no capítulo 11, abra comigo. Vocês vão perceber que é o mesmo cântico que está sendo entoado ali, é o cântico que está sendo entoado em Apocalipse capítulo 11, do verso 15, que vai dizer o seguinte, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, de nosso Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus santos, os profetas, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto, e grande saraivada. Então, a gente vê que o contexto das bodas do Cordeiro, que antecede a volta de Cristo, é justamente o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos servos, os profetas e os santos, e o momento da plenitude do encontro, quando nós, com o corpo glorificado, encontraremos Cristo. Então, o que envolve todo esse mistério, que é o relacionamento de Cristo e a igreja, é o plano de Deus, de salvar o homem que estava no pecado, pela graça de Cristo Jesus, e agora trazer uma eternidade no reino de justiça com Cristo. Vocês estão me entendendo? Eu estou ficando... Está tudo certo? Tá bom. Apocalipse, irmãos, 16, do 17 ao 21, ele vai falar o seguinte, olha só. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande.
E as grandes cidades se dividiram em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. O que eu estou lendo esse texto por quê? Porque o contexto de Mateus 24, que fala acerca da volta de Jesus, você vai ver que no momento que... Vamos até abrir, que aí fica mais fácil. Mateus 24, irmãos, rapidinho, só a última análise aqui do capítulo. Mateus 24, ele vai falar no verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele é o mesmo contexto que engloba Apocalipse 16, dos 17 ao 21, que é o último cálice da ira de Deus. Seria bom, a gente está tendo aula aqui nas quartas, né, Jonathan? Falar mais a fundo sobre cada processo, porque é bem delicado todos os textos que falam acerca de cada toque de trombeta, de cada abertura de selo e de cada taça do cálice da ira de Deus. Mas eu queria só pincelar para que vocês vissem que existe um contexto em globo às bodas. Apocalipse 15... 15, do 2 ao 4, ele vai dizer o seguinte, irmãos. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Verso 5 vai falar sobre o início dos flagelos, mas enfim. Vocês compreendem que esse cântico está alinhado com todos esses textos que eu acabei de citar para vocês? Estão conseguindo pegar alguma coisa? Tá? Mateus 26, do 6 ao 15, ele vai falar sobre a parábola das bodas. Posso dizer assim. Ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem, dizendo aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos que lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos, e depois para encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, tanto quanto acharem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Quais são as vestes nupciais, que a gente sabe são os atos de justiça? E ele se emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai os pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A gente vê que o contexto, Jesus, aqui nessa parábola, ele fala que ele envia os seus servos, e os seus servos é a igreja, para anunciarem a sua volta, o período das bodas, o período que
o período do arrependimento, que nós pregamos o arrependimento, e esse texto aqui que eu li com vocês, eu vou ler daqui a pouco para ficar mais claro. Mas ele está falando que a igreja, eles saem e pregam, eis que o noivo está voltando, arrependam-se dos vossos pecados, porque é chegado o momento que Deus vai derramar sua ira sobre a terra. E o que esse povo ali, que ele está falando, que não aceitam o convite, fazem? Eles perseguem e matam os seus servos. E o Senhor se ira e derrama a sua ira sobre esse povo. Esse povo, vocês vão ver que lá em Apocalipse 13, é o povo que recebe a marca da besta. É o povo que é o povo do anticristo. E esse povo, em Apocalipse 13, vai falar que em certo momento Deus dá autoridade que eles persigam os santos e os matem, por determinado período de tempo. Também está alinhado com as duas testemunhas que são mortas no meio da semana, mas outra hora. Enfim, o que acontece é que nós anunciamos o Evangelho, assim como os profetas, assim como os apóstolos foram perseguidos por anunciarem o Evangelho, a igreja que está em volta às bodas, ela também é perseguida, ela também é provada. E aí, aqui no texto, o Senhor vai falar que nós novamente recebemos o anúncio de Cristo, vai novamente. Vamos, os campos estão verdes. É hora, é verdes não, estão prontos, né? É hora de vocês colherem a galera. E esse texto aqui das bodas que ele está falando, se refletindo todo o contexto da volta do Senhor, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, isso que eu acabei de dizer. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto pela espada. Ou seja, a vingança de Deus para esses que vão perseguir a igreja. Às vezes tem irmãos que quando você fala que a igreja vai passar por provações, por provas, fica meio tipo, Deus não vai permitir que eu sofra a ira. Só que eles não conseguem entender que a ira de Deus não é para a igreja, mas é para as nações. Os cálices da ira de Deus são contra a meretriz, contra a Babilônia, e não contra a igreja. Pelo contrário, como o Apocalipse fala que a mulher vai ser levada para o deserto e vai ser sustentada por Deus durante 1265 dias, que é a igreja de Cristo que vai ser guardada por Deus nesse período. Alguns vão glorificar a Deus com a própria vida, assim como fez Estevão, como fez Paulo, como fez João na ilha de Patmos, e outros vão glorificar a Deus com a própria, sendo livrados, como Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo. Mas enfim, o contexto da história, nesse último processo das bodas, é que a igreja mantenha a perseverança e a fé. Paulo, ele fala, olha, eu passei fome, eu tive bonança, eu passei por diversas coisas, mas o que realmente importa é que no último suspiro eu disse, eu combati o bom combate e eu terminei a minha carreira. É isso que orgulha o Senhor da igreja dos últimos dias. É ver que a noiva anseia pela justiça de Deus e pelo encontro. Esse encontro vai ser tão maravilhoso, irmãos, porque nós vamos estar desvinculados a esse desejo do pecado que atribula a nossa carne em todo o tempo. Nós devemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e negar o pecado todo dia. Mas quando nós nos desvincular pelo Espírito Santo que ressuscitou Cristo Jesus, e a promessa de Jesus é que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo vai nos ressuscitar e nos desvincular do desejo do pecado. E aí vai ser o grande e glorioso momento de plenitude de Cristo e a igreja se encontrando. Olha só que interessante aqui, Apocalipse 15, irmãos, no verso 8, logo depois, ali no finalzinho, ele está falando sobre os flagelos, aquilo que vai assolar a humanidade nos últimos dias, a meretriz, a Babilônia, que perverteu os ensinos de Cristo. Ele vai falar que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, era impossível adentrar no santuário até que os flagelos da ira de Deus fossem derramados sobre a terra. É impossível desvincular esse texto aqui. Infelizmente, algumas pessoas fazem isso, tentam desvincular, achando que você deve ter ouvido que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento e tudo mais. Bom, enfim, não vamos pregar sobre isso, mas... Olha só, Apocalipse 14, 6, 7...
ele vai estar dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu justo juízo, e adorai aqueles que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Irmãos, esse versículo aqui, ele está exatamente alinhado com os servos que o Senhor diz: vão, convidem nas encruzilhadas, convidem em todas as esquinas, para que eles venham comemorar, que eles façam parte do corpo de Cristo e participem das bodas do Cordeiro. Esse texto é o texto onde o anjo está convidando todos os homens da terra a se arrependerem, o evangelho eterno. E esse é o mistério dessa palavra, irmãos. A igreja sendo aperfeiçoada pelos atos de justiça, ansiando a volta de Cristo, cantando Maranata, a hora vem, nós te desejamos, superando as aflições do mundo, para contemplar o grande momento da unificação de Cristo e a igreja em plenitude. Hoje ainda nós estamos, de certa forma, a palavra de Deus fala que os céus, eles não permitem que Cristo volte ainda, até que seja cumprido o tempo determinado das Escrituras. Então, algo ainda, a profecia precisa se cumprir, cada profecia de Cristo precisa se cumprir para que essa plenitude das bodas venha acontecer, que é o que está prestes a vir. Muito perto. Muito perto. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Amém? Entenderam? Edificou alguma coisa de vocês? Que bom. O momento glorioso das bodas é esse, irmãos. Nós se tornarmos plenos, com o corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, na ressurreição. Pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus, nós haveríamos e vamos ressuscitar. Queria agradecer pela oportunidade, Jonas. Não vou me estender mais. Achou que eu ia demorar mais, né? Enfim. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pelo espírito da profecia que vai se cumprir, que está se cumprindo, Senhor. E eu peço que Tu nos dê, Senhor, esse fogo, essa luz acesa das lamparinas, das virgens nécias e das virgens prudentes que estão ali, Senhor, que não tem azeite suficiente para suportar até que o noivo venha. Que esse fogo que traga clareza, que traz entendimento de onde elas estão naquele momento. Que essas pessoas, Senhor, escutem o grito da meia-noite que está dizendo: eis que o Cordeiro de Deus está às portas. Eis que Cristo está às portas e em breve virá buscar a sua noiva para a grande boda do Cordeiro, Senhor. Que essa igreja ela esteja, Senhor, com esse azeite, com esse óleo, com as ações de justiça sendo pondo em práticas, Pai, para que elas não sejam pegas de surpresa, mas que elas sejam esperando ansiosas o momento glorioso. Que a Tua palavra, Senhor, que traz essa água viva, que nos lava e nos edifica, Senhor, venha ser derramada com grande poder no espírito desses nossos irmãos que aqui estão, Pai. Pai, eu peço que Tu incomode eles durante a madrugada, tire o sono deles, Senhor, mas que eles busquem na Tua palavra o conhecimento, Senhor, a clareza, a paz que excede todo o entendimento. Que Tu leve a eles uma dimensão profunda, assim como os apóstolos, eles estavam, Senhor, enlouquecidos pela Tua presença, aquelas obras acompanhavam eles por conta da fé que eles tinham. Que essa fé venha sobre nós, Senhor, nesses dias. Que a unção que estava sobre Elias e Moisés, que será derramada sobre a igreja, Senhor, venha sida essa terra que está sendo preparada, Senhor, que ela seja regada essa noite nos corações dos irmãos, e que eles saiam daqui, Pai, cheios de vontade, de prática de justiça. Que todo pecado, que toda obra que não Te agrada, Senhor, saindo daqui, Senhor, a gente abandone. Que toda dívida que a gente tem com a Babilônia, Senhor, seja quebrada por terra nesse momento em nome de Jesus. Que nós sejamos livres, que nós não tenhamos nada preso com as coisas desse mundo, mas assim como Paulo, com os olhos fitos nas coisas eternas, a gente possa andar nesses dias,
olhando por aquilo que virá, pela justiça que virá, pela glória que virá, pela eternidade que virá com nós e contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, papai. Amém, irmãos.